Paz do Senhor, meus amados, glórias a Deus, graças ao nosso bom Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma semana na presença dEle e proclamando o reino de Deus na terra. Você que faz parte desse canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana de vitória dentro das bênçãos, debaixo das bênçãos do Senhor, né? Uma semana abençoada no Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. As portas desse canal estão abertas para você. Fique à vontade, Deus te abençoe. Você é uma pessoa especial para o Senhor, tá bom? E não esqueça no final dar o seu gostei e eu não gostei, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Nosso tema é Crianças Não Casam. E nós estamos aqui usando como o tema principal um versículo que está em Êxodo capítulo 20, verso 5. Diz assim, ó: Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos na sexta-feira sobre adolescência, né? E agora nós vamos falar um pouco do lançar, né? Lançando os filhos e seguindo em frente. Olha só, a família começa com o nascimento, fase da criança, adolescência, agora os filhos são adultos. E é a hora de fazer esse distanciamento, né? Esse distanciamento dos filhos que agora são adultos. Então, esse momento é um momento de várias e várias saídas. Por quê? Como eu disse, conforme a criança ela vai evoluindo, né? Você vai distanciando dela. Nesse sentido de que ela vai ser um adolescente, um adulto, daqui a pouco esse filho se torna adulto, vai casar, vai ter outras famílias e assim vai. Então é desse distanciamento que eu estou falando, né? Então, uma das primeiras coisas é renegociar, né, o sistema conjugal com a díade. Por quê? Porque a ideia dos filhos é casarem e irem embora, né? Então, aquela situação que aconteceu durante todo esse processo, enquanto o casal está cuidando dos filhos, né? E aí chega os filhos, o cuidado, a educação, tudo, tá? Daqui a pouco eles se tornam adultos, aí eles vão embora e volta ao sistema díade, quer dizer, volta ao sistema principal que é o casal, né? O pai e a mãe. Essa situação às vezes pode causar certo embaraço, né? Quando nós falamos, por exemplo, da síndrome do ninho vazio. E aí eu quero explicar um pouco sobre isso dentro exatamente dessa renegociação. Por quê? Porque a gente vê muito situações em que os casais eles chegam em aconselhamento, né? E dizem assim, olha, pastor, nós vamos separar. Nós viemos aqui porque nós vamos comunicar que vamos separar e tal. Mas qual o motivo? Poderia falar o motivo da separação, pelo menos para a gente entender o que está acontecendo? Se é porque nós cuidamos de nossos filhos desde criança, fase adolescência, fase adulta, e durante esse tempo a gente não cuidou do nosso casamento, da nossa vida conjugal, da nossa vida a dois, do nosso relacionamento a dois. E agora os filhos se tornaram adultos e foram embora e eu não conheço bem essa mulher não me conhece, porque esse momento a gente dedicou exatamente, exclusivamente, especificamente aos nossos filhos, a educação, o financeiro, até que eles agora têm uma outra família e nós ficamos só nós dois. E a gente não cultivou o romantismo,
não cultivou a unidade, não cultivou o eu conjugal, e agora estamos nessa situação e como se fosse dois estranhos no ninho, né? Então, essa renegociação, ela vai acontecer no sentido de que, assim, quando essa relação a dois ela vai perdurando e os filhos ainda estão em casa, desde criança, adolescente e tal, a questão da díade, a questão do casal, ela não pode ser deixada distanciada disso. Ou seja, o casal não pode exclusivamente se dedicar ao cuidar dos filhos em detrimento da sua própria conjugalidade. Ou seja, é, não é que não possam cuidar dos filhos e nem eduquem os filhos, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nesse espaço do sistema familiar, nesse ciclo que acontece em toda a família, é necessário que o casal sempre tenha o seu espaço, sempre tenha o espaço para quê? Para cultivar a conjugalidade, para que o eu conjugal ele apareça, ele permaneça, Então, durante esse tempo para as crianças, tempo para os adolescentes, tempo para os filhos, mas o tempo reservado ao casal, reservado ao romantismo, reservado ao namoro, reservado à dinâmica da relação conjugal para que a relação não caia no sedentarismo e aí fica uma coisa monótona e aí não se aproveita esse momento relacional porque se justifica isso na educação dos filhos, Então, volto a dizer, os filhos devem ser educados e os responsáveis por essa primeira educação são os pais. Mas o casal não deve, deixar de lado a sua conjugalidade. E aí a gente vê situações assim acontecendo de casais, como eu dei o exemplo para vocês, que perdem o contato um com o outro em função dessas situações, Então, essa renegociação vem em todo esse resgate conjugal, Por quê? Porque daqui a pouco eles são adultos, vão sair, vão casar, E a gente precisa reservar espaços para nós nisso, por quê? Porque senão o ninho se torna vazio, o ninho fica completamente vazio e aí não tem mais relação. Por quê? Porque a nossa relação ela foi intrinsecamente ligada à questão da nossa educação de nossos filhos. Então, essa renegociação no sistema conjugal vai acontecer, vai ter que acontecer para que a díade, o casal que é o centro, o núcleo desse relacionamento, ele possa ser fortalecido. Queridos, assim, existem muitas situações, como eu dei um exemplo, mas que existem muitos relacionamentos que começam a enfraquecer, começam a se tornar frágeis, começam a deixar essas fronteiras abertas, correndo perigo. Por quê? Por causa justamente dessas situações. Não dedicar a sua relação ao outro, o outro dedicar a você. Por quê? Porque senão vai enfraquecer, vai romper. Então nós encontramos muito, esse é um contexto que se tem muito, é uma realidade que se vê muito nessa situação. Então qual é a ideia agora? A ideia é sempre cultivar, não deixar, não cair no erro de deixar para que isso aconteça. Depois que nossos filhos forem embora, casarem, a gente começa a viver nossa vida. Não, o casal tem que achar espaço em meio às situações que aconteçam, em meio à relação dos filhos, em meio à relação financeira, em meio à relação comunicacional. Todo
essa situação, o casal tem que achar o espaço para si, para que essa relação seja fortalecida, para quando chegar aquele momento de despedida, né, o filho ou a filha vão casar, nós possamos estar fortes, como sempre. Tá bom, meus amados? E a palavra do Senhor é que nos fortalece a cada dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.